Olá, amigos! No vídeo de hoje, o vídeo mais esperado do canal, eu vou falar para vocês sobre o ID Jovem. Eu vou falar sobre o que é o ID Jovem, como você pode fazer o seu ID Jovem e também se vale a pena fazer e por que você deve fazer um ID Jovem. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui embaixo no canal, deixa seu like e fica ligado. Eu sou o Matheus e esse é o Mochila Viajante. Bom, para começar, o que é o ID Jovem? O ID Jovem é um programa do governo aí, dos últimos governos do PT, que ele é uma forma de democratizar o acesso de jovens de baixa renda a equipamentos de cultura e lazer e também a transporte interestadual. Então, resumidamente, ele é destinado para jovens entre 15 e 29 anos, não necessariamente estudantes, mas que tenham uma renda salarial inferior a 2 salários mínimos, e esses jovens eles têm que ter o cadastro único atualizado nos últimos 24 meses. Mas o que é o cadastro único? É basicamente aquele estudo socioeconômico que a gente faz num centro de referência de assistência social, CRAS ou CREAS, em que a gente geralmente as pessoas vão para se cadastrar lá para receber o Bolsa Família e também a ter acesso a outros programas aí do governo. Bom, aí como que você vai fazer o seu cadastro único para poder acessar o ID Jovem? Você vai precisar de ir lá no CRAS da sua cidade ou no CREAS aqui em BH funciona assim. Tem os CRAS regionais que tem em cada vila em favela. Eu moro numa favela, então aqui tem um CRAS. Mas o meu CRAS não realiza o cadastro único. Eu tenho que ir no CREAS, que ele é regional. Ele serve para toda a regional do local que eu moro. Então, como eu descobri isso? Eu liguei no CRAS daqui, da vila onde eu moro, e aí eles me informaram que, na época, eu não sei se eu liguei, se eu enviei e-mail, mas tem as duas formas de contato. E na época eles me informaram que eu precisaria ir no CREAS, no centro da cidade, que era aquele CREAS que era referente à minha localidade de habitação. E aí eu fui lá, eles pediram, aí eu liguei lá também no CREAS e eles me falaram a documentação que eu precisaria levar na época, se eu não me engano, era carteira de trabalho, contra-cheque, alguma conta de água ou luz. E daí eles iam fazer um questionário, perguntar, as perguntas que eles fazem são coisas para saber, para nivelar qual é o seu patamar socioeconômico. Então eles perguntam como tem sua casa, quantos móveis, perguntam sobre a construção da sua casa, se é de alvenaria. E daí são várias perguntas que estão relacionadas ao seu contexto socioeconômico. Via de regra, se você é um morador de vila, favela, você geralmente vai ter acesso, porque você se enquadra nos critérios deles para ter acesso ao programa. Depois que você tiver ido lá no CRES para cadastrar você e a sua família no cadastro único do governo federal, você vai esperar um prazo de até 45 dias para baixar o aplicativo ID Jovem 2.0. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E você verificar se você tem um acesso liberado ou não. Se o seu acesso for liberado, deve aparecer uma imagem parecida com essa daqui na página do aplicativo. E aí, ó, não necessariamente vão ser os 45 dias, não. A primeira vez que eu fiz meu ID Jovem, demorou um prazo aí de 30 dias para ser aprovado. Eu acho que foi até menos, só que eu olhava de 10 em 10 dias para conferir se tinha. E no 30º dia já tinha liberado. Então é mais ou menos esse período aí que demora. E aí, uma vez liberado, você já pode começar a usar para ir no cinema, nos shows ou já ir direto na rodoviária comprar a sua passagem. Eu acho importante falar que se a sua família recebe o Bolsa Família, é bem provável que você já esteja incluído no cadastro familiar, no cadastro único familiar, e daí você nem precisa de ir no CREAS. É melhor você já baixar o aplicativo e tentar para ver se o seu ID Jovem está liberado. Mas quais dados você precisa para cadastrar no ID Jovem? Você precisa do NIS, você precisa do seu nome completo, o nome completo da sua mãe e a sua data de nascimento. Se você não sabe qual é o seu NIS, é o númerozinho que tem escrito aqui no cartão cidadão. Ele vem escrito. Esse cartão você ganha ele quando você faz a sua carteira de trabalho e começa a trabalhar. E aí você recebe o seu seguro-desemprego, FGTS, eu acho que é nele. Mas se você não tiver esse cartão, você pode olhar o número do NIS na sua carteira de trabalho. E se você também não tiver uma carteira de trabalho, aí você vai ter que ir lá no CRES ou no CRAS para poder verificar. E talvez tenha algum outro mecanismo do governo para você verificar esse número, mas eu particularmente desconheço. Se você souber, comenta aqui embaixo. Bom, e quais são as vantagens do ID Jovem? Você tem acesso à meia entrada em vários tipos de equipamentos e shows, por exemplo, cultura, teatro, lazer, esporte e shows. E o mais importante, na minha opinião,
transporte interestadual e eu vou explicar para vocês como que funciona. O transporte estadual basicamente consiste o seguinte: a lei do ID Jovem, ela obriga que todas as viagens interestaduais convencionais ofereçam 2 vagas gratuitas para quem tem ID Jovem e caso essas 2 vagas sejam ocupadas, mais 2 pela metade do valor. Ou seja, são 4 vagas obrigatoriamente para as pessoas que têm ID Jovem. E sobre as desvantagens do ID Jovem, porque as coisas que eu considero negativas sobre ter o ID Jovem. Primeiro que ele vale somente para ônibus convencionais. Mas por que que isso é um problema? Não é porque eu não gosto de ônibus convencionais, mas não. As empresas, vias de regra, oferecem apenas uma viagem convencional semanalmente, que é o que a lei obriga. Então, o que que elas fazem? Elas pegam um ônibus, o mesmo ônibus que é utilizado para as viagens executivas, e só que na hora de vender, elas vendem como se fosse convencional uma vez por semana. Só que na verdade, aquele ônibus é um ônibus executivo. Só que como elas são obrigadas a oferecer um convencional semanalmente, elas dão uma baixada no preço e colocam e vendem essa passagem como convencional. E é exatamente essa viagem que você vai conseguir pelo ID Jovem, mas como é apenas uma viagem, isso é muito disputado. Então, aliado a isso, a outra desvantagem é que dependendo do destino que você for, você tem que comprar as passagens com muita antecedência. Não é o caso, por exemplo, se você está em Belo Horizonte e quer viajar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, capital, ou Campinas, ou talvez para Vitória, no Espírito Santo, porque são rotas que têm muito transporte, então, via de regra, tem mais passagens convencionais para esses destinos. Mas se você, por exemplo, mora no norte, no centro-oeste, no nordeste, e quer ir para lugares que são mais distantes, aí é um problema, porque às vezes você vai ter que sair, por exemplo, numa quarta-feira e voltar em outra quarta-feira, que é o dia que vai ter aquela viagem de retorno. Então, isso é uma grande desvantagem do ID Jovem. Outra desvantagem também é que vocês têm que fazer o pedido presencialmente. Você tem que ir lá na rodoviária, no guichê, e solicitar a passagem via ID Jovem, porque não dá para fazer pela internet. Eu não entendo por quê, mas infelizmente ainda é assim. Outra desvantagem que é muito paia também é que não dá para baldear. O que isso significa? Que não dá para você, por exemplo, comprar uma passagem que vai, por exemplo, de Belo Horizonte para o Distrito Federal e do Distrito Federal para Palmas. Então, você não tem como fazer isso. A não ser que a empresa ofereça já a venda para você via ID Jovem direto, mas via de regra as empresas elas não fazem, por exemplo, elas não fazem esses trajetos mistos. Geralmente você teria que ir daqui para um estado com uma empresa e de lá você teria que comprar com outra empresa via de regra para poder ir para outro estado. Então, às vezes, se você quer fazer uma viagem curta, o ID Jovem não é tão vantajoso. Beleza, ditas as vantagens e desvantagens, nós vamos para o que interessa. Dicas de como conseguir uma viagem. Sim, porque eu já viajei com o ID Jovem algumas vezes, então acabei pegando alguns macetes que eu acho que pode ajudar vocês também. A primeira é dar preferência para capitais ou grandes cidades, porque são essas capitais e grandes cidades que têm um grande fluxo de transporte interestadual. Então, às vezes, se você quiser ir para alguns locais, você não conseguiria. E via de regra também tem que ser capitais que são próximas da sua cidade. No meu caso, por exemplo, que moro em Belo Horizonte, as capitais mais próximas que tem aqui seriam São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. E são locais que eu conheci. São Paulo eu não fui para São Paulo, mas eu fui para Campinas, que é perto e é uma cidade muito grande, então também tem muito transporte interestadual. E aí essas viagens, principalmente Rio de Janeiro e Campinas, eu nem precisei de ir com antecedência. Eu fui lá e comprei a passagem. Inclusive, quando eu fui para o Rio, eu peguei uma viagem de D jovem para uma data e depois eu queria mudar a data. E eu falei, se eu não conseguir mudar, eu acabo comprando mesmo. E nem precisou porque tinha disponível. Então são trechos que tem muita oferta, então são trechos mais fáceis para você conseguir. A segunda dica é olhar com antecedência. Então já começa a pensar para onde você quer viajar e já começa a ir na rodoviária, olhar na internet, por exemplo, nos sites ClickBus, no próprio site da rodoviária ou das empresas também tem mecanismos de compra e você dá uma olhada nas viagens convencionais que já estão marcadas. Daí você vai na rodoviária e fala que você quer ir de D jovem nesse trecho em tal viagem. Então, uma dica é olhar na internet e olhar com antecedência também. Caso o seu pedido de viagem via ID Jovem seja indeferido, ou seja negado, você vai perguntar pro pessoa que está no guichê por que o seu pedido foi negado.
Se ela falar que as 4 vagas já foram ocupadas, o que que você vai fazer? Você vai embora para sua casa ou tenta ir para outro lugar. Caso ela te dê qualquer outra justificativa que não seja essa que eu falei agora, você vai pedir ela uma justificativa por escrito e assinada pela empresa para você guardar este documento e enviar no serviço de atendimento do ID Jovem para prestar uma reclamação. Porque nós, enquanto cidadãos brasileiros, temos o direito e também o dever de prestar queixa quando os direitos não estão sendo seguidos. Então, isso é muito importante. Se você tiver ficado com alguma dúvida sobre esse vídeo, eu peço para você deixar aqui embaixo nos comentários. Fique atento porque na descrição também estou deixando alguns links que são importantes caso você queira fazer o ID Jovem e se enquadre nos critérios. Se você também ainda não sabe muito bem como viajar e tal, viajar sozinho, você acha que não tem dinheiro para viajar, eu estou deixando aqui nos cards uma dica de vídeo para você viajar se você é pobre, se você tem pouco dinheiro e também algumas sugestões sobre como você pode economizar quando você for viajar. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever e comentar as suas dúvidas e compartilhar com quem você achar que deve e até a próxima.